Fala aí, galera! Gente boa, tá começando mais um Pode Contar Tudo, mais um podcast. Para você que acompanha aqui nosso canal, muito obrigado, compartilhe, passa pra frente. Nós estamos aqui, é um bate-papo leve, solto, mas a gente só fala a verdade aqui. Pode contar tudo. E hoje, né, o papo vai ser legal. E antes de mais nada, eu gostaria aqui de agradecer o colaborador aqui desse canal, do Pode Contar Tudo, Webnet Internet. Se você precisar aí de uma internet de altíssima qualidade, que nem a gente aqui que precisa levar esse podcast para frente, procura o Webnet Internet, lá você vai encontrar os melhores técnicos. E hoje, o cara que a gente vai estar aqui tem um apelido bem firme, forte, né? Profissão de respeito. E ele é o Rômulo Garcia, conhecido como xerife, ou seja, se der problema no trabalho, se der problema no tatame, chama o xerife. Seja bem-vindo, xerife. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sou quem agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Pra trazer a informação para o pessoal aí. Você é da época lá do Faroeste, xerife mesmo? Ou não? Por que xerife? Rapaz, é porque quando eu sempre usei barba. Aí, quando eu iniciei aqui, né, fui contratado para trabalhar na mineradora, aí como eu trabalho subsolo, a gente não pode ter barba. Oxê. Aí, por causa que nós usamos um EPI chamado máscara semifacial, que na época a ventilação ainda estava em adaptação, aí no subsolo tínhamos que usar essa máscara. Então, a barba não vedava ela. Que ela precisa da vedação para cumprir o papel, certo? Então, como eu já uso barba há muitos anos... Aqui ninguém toca, na minha barba aí ninguém mexe. Eu digo, rapaz, como é que eu vou fazer para tirar a barba? Aí deixei só o bigode, tirei a barba, deixei só o bigode, né? Que era onde a máscara não passava, aí... Como eu deixei o bigode bem acentuado, aí pegou esse apelido aí de xerife e tá até hoje. Lá, então, aquela história de cabelo, barba e bigode, você não faz? Não. Você com essa roupona aí, preta, tá de luto, o que significa aí? Essa caveira, aqui... vibope aí, por isso que o pessoal chama de xerife, como é que é aí? Não, isso aqui é um kimono, né? Que a roupa que a gente usa pra prática do jiu-jitsu. Certo? E a questão do BOP é porque essa marca, chamada Caveira, ela fez uma edição especial, na realidade uma edição limitada, exclusiva em alusão ao BOP. E assim, eu como já fui militar, né, servi o exército 6 anos, eu saí do exército, mas o exército não saiu de mim, eu sempre carreguei o militarismo comigo, então tudo relacionado ao militarismo... Eu gosto. Então tá explicado, essa história do xerife não é só por isso da barba não, né? Tem a ver também, tem um histórico aí de policial. Não, eu servi o exército. Exército, né? Foi o exército. Mas assim, faltou isso aqui para ser um policial. Mas fala aí Uma pena, né? Podia ter sido bem... Antes de a gente falar um pouquinho desse seu trabalho aí debaixo da terra, vamos falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, né? O que trouxe você para cá, para nossa região... Como que você era quando era mais garoto? O que me trouxe aqui para a região foi a questão de emprego, né? Na época, eu vim para cá, ali eu acho que já na segunda onda da pandemia. Então, naquela época, o emprego estava bem difícil, né? E apareceu essa oportunidade, então eu aceitei. Que até então, na época, já faziam 6 meses que eu estava desempregado. E como apareceu essa proposta, aí eu... vim para cá, né? Mas como eu também sempre fui do trecho, desde... Eu saí da casa dos meus pais com 18 anos e não voltei mais. Né? Então, minha vida sempre foi essa. E quem que manda mais? Você no tatame ou alguém lá na sua casa? Não, a mulher lá em casa, com certeza. Eu acho que a família é tudo igual, hein Sensei? Aí nós temos um telespectador aqui, o Sensei Rubens está aqui também, né? Tem a Claudemíria marcando presença, que cuida aqui da parte técnica. Não falei no começo aqui do podcast, mas agradecendo aí a Claudemíria. E essa ideia do jiu-jitsu, foi o primeiro que entrou na sua vida ou foi o Muay Thai? Não, foi o jiu-jitsu. O jiu-jitsu eu pratico ele desde dezembro de 2006, né?
Mais precisamente, eu iniciei dia 18 de dezembro de 2006. Então, estou com uma trajetória aí já de 19 anos. Bem detalhista na data aí. Como é que foi esse encontro com o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, na realidade, foram os meus próprios professores que me iniciaram, né? Eu sou faixa branca Aliás, hoje eu sou faixa preta, né? Da Academia WGT, que é do meu professor, mestre Anderson Marcelo. E eu, desde, eu acho que 2000, mais ou menos 2000, eu conheci um dos irmãos dele, o Alisson. E somos grandes amigos até hoje, né? Então, aí no caso o Anderson, que é o mais velho, na época ele também era militar, ele era da aeronáutica, e ele praticava o jiu-jitsu. Né? Aí foi se graduando, aí ele servia na base aérea de Natal, que é a capital lá do Rio Grande do Norte, né? De onde eu venho. E quando ele foi dispensado, voltou lá para a nossa cidade, que nós somos do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Currais Novos. Então ele praticava, já era graduado, decidiu abrir a academia, que graças a Deus está aí até hoje, já com mais de 20 anos também. Né? E através deles eu iniciei. O jiu-jitsu no Brasil tem uma história bem interessante, porque o jiu-jitsu ele não é como as outras lutas marciais, né? Algum vai se adaptando dependendo da região. Por exemplo, o Brasil tem seu jeito de lutar, e outros países têm seu jeito. Como é que funciona? O jiu-jitsu hoje em dia, ele basicamente é dividido em dois, né? Existe o jiu-jitsu e existe o Brazilian Jiu-Jitsu. Né? Que o jiu-jitsu, na realidade, eu não sei bem da história, mas assim, o pouco que eu sei é que o jiu-jitsu, ao contrário de que muita gente pensa, o jiu-jitsu ele não foi criado no Japão. Né? O jiu-jitsu ele foi criado na Índia. Naquela época existiam os monges, né? E eles migravam às vezes de um templo para outro, faziam as migrações e sempre levavam comida ou algo de valor, e eles eram constantemente assaltados, né? Porque a gente sabe que o monge ele preza pela paz, não violência, e assim os bandidos se aproveitavam deles. Então eles precisaram criar uma maneira de se defender sem usar a violência. Né? O jiu-jitsu, na realidade, começou só como uma forma de eles imobilizarem os agressores deles. Né? Imobilizar ali, deixar num cantinho para eles poderem se afastar com segurança e sem usar da violência. Aí foi passando, aí teve o mestre Jigoro Kano, né? Ele criou o judô, e teve um aluno dele, era o Conde Koma, que ele conheceu o judô, ele praticou o judô com o mestre Jigoro Kano, e um certo ponto ele viu que poderia implementar, né, agregar mais alguma coisa à arte. Então, assim, ele meio que criou o Jujutsu, né? O Jiu-Jitsu antigamente era conhecido como Jujutsu. Aí, quando foi no início da década de 20, ele percorria o mundo desafiando outros lutadores, né? Lutador de wrestling, lutador de boxe, lutador de karatê, e desafiava esses outros lutadores para mostrar que a arte dele era superior a todas as outras. Então, quando foi um certo período, no início da década de 20, ele veio para o Brasil, né, de navio, ele desembarcou em Belém do Pará. Tudo iniciou em Belém o jiu-jitsu brasileiro teve o seu início, né, ali em Belém do Pará, onde ele conheceu a família Gracie, ele conheceu a primeira geração dos Gracie, né? Ele, além de lutador, também era comerciante. Então, ele conheceu Gastão Gracie. Gastão Gracie, que era comerciante, e ajudou ele a se adaptar aqui no Brasil, né? Ajudou
ele tinha muita influência, tinha muita amizade, aí o Gastão ajudou o Conde Coma a desenvolver o comércio, né, que ele fazia. E ele, como agradecimento, ele resolveu ensinar a arte dele, o Jiu-Jitsu, para a família Gracie. E acabou que o Gastão colocou o filho mais velho, primeiro o Carlos Gracie, para aprender. O Carlos Gracie aprendeu tudo que podia, foi para o Japão, passou uma temporada com ele. Quando voltou, aí começou a ensinar os próprios irmãos. E tinha um irmão deles, o grande mestre Hélio Gracie, que foi quem criou o jiu-jitsu brasileiro. O mestre Hélio Gracie, ele era o mais novo dos irmãos, era magro, né, bem magro mesmo, tinha uma saúde muito frágil, e ele sempre que, quando viu os irmãos praticando, ele quis praticar também, mas aí devido a ele ter fragilidade na saúde, os pais levaram aos médicos, né, e os médicos disseram que ele nunca ia poder praticar nenhum tipo de esporte, que isso poderia levar ele ao falecimento. E ele ficava todos os dias lá na academia, vendo os irmãos treinando, até que chegou um ponto que ele viu que ele podia adaptar aquela arte a ele, né, ao corpo dele. Então, daí surgiu também a questão do jiu-jitsu. Ele foi criado para o mais fraco derrotar o mais forte, né? Aí acabou que... Uma história também bem interessante, que teve um certo dia que... Acho que o Carlos Gracie e os outros irmãos, eles atrasaram para chegar em casa. E eles sempre eles já tinham a academia deles, davam aula, tinham alguns alunos. E eles, um certo dia eles atrasaram. O aluno, quando chegou lá para ter uma aula, quem estava era o mestre Hélio Gracie. Aí foi o mestre Hélio Gracie, assumiu, né, o papel naquela hora de professor, deu a aula a esse aluno. Quando o mestre Carlos Gracie chegou na academia, né, aí falou, pediu desculpa pelo atraso, ia dar aula lá para o aluno. Ele disse: não, eu já tive aula aqui com o Hélio. E a partir daquele momento ali, ele exigiu só ter aula com o Hélio, porque viu que o jiu-jitsu dele era bem diferenciado. A gente observa que o jiu-jitsu, ele é mais uma filosofia de vida do que uma arte marcial, né? A gente percebe que tem disso dos praticantes. Você saberia me dizer assim, qual que seria esse motivo do porquê que o jiu-jitsu, que é espalhado por o Brasil inteiro, né? Muitas pessoas conhecem o jiu-jitsu, muitos lutadores, né, adaptam o tipo dos golpes, mas por que não tem uma participação olímpica? Aí, boa pergunta. Né? Isso aí é uma coisa que acho que a gente até hoje não sabe explicar. Né? Nós temos o exemplo do judô, que desde o início, praticamente desde que foi criado, ele se tornou um esporte olímpico. Mas o jiu-jitsu até hoje ainda não chegou. Mas quem sabe um dia, né? Eu acho que é um sonho de todos nós jiu-jiteiros que um dia o jiu-jitsu chegue à Olimpíada. Porque a gente percebe que tem uma regra para participar nos Jogos Olímpicos, que tem que ter alguma quantidade determinada de países que pratica, né? Eu acredito que o jiu-jitsu está espalhado, né, praticamente no mundo todo. Praticamente não. Seria organização mais organizacional na questão do... não tem uma rivalidade Não tem essa rivalidade. Já existiu. Houve um momento que existiu sim uma rivalidade do jiu-jitsu com outras artes marciais, principalmente com o judô, né? Mas hoje em dia isso aí já foi praticamente abolido, justamente pelo fato do jiu-jitsu ser uma filosofia de vida. Então, o que nós passamos para os nossos alunos no tatame, principalmente para quem começa de bem novo, hoje nós temos crianças de 4, 5 anos que já disputam campeonatos mundiais. Não é? Então, assim, a gente tem que passar para esse pessoal, tanto novo como o pessoal mais antigo também, que
a gente tem que ter autocontrole, né? A gente tem que ser resiliente, a gente tem que se colocar no lugar do outro, não é? Então, assim, hoje em dia já não existe mais. Mas, assim, há um tempo atrás existiu, sim, uma grande rivalidade. Mas, assim, por parte também de outras artes marciais com o jiu-jitsu, porque a família Gracie seguiu o exemplo do Conde Koma e começaram a desafiar todas as artes marciais para mostrar que o jiu-jitsu era superior, né? E assim, pelo menos no que eu vejo, no que eu conheço, nas histórias que a gente sempre viu e conheceu, a família Gracie nunca perdeu para uma outra arte marcial. Então o jiu-jitsu fala, vamos ver quem que abraça mais, né? Porque o jiu-jitsu é uma arte marcial bem pegado mesmo. O jiu-jitsu é uma luta mais de solo. Mais solo, né? Jiu-jitsu é uma luta de solo. Mobilizar. Imobilização, a questão de alavanca, não é? Hoje em dia, como tem as competições, né, que existem também, por isso também que foram surgindo as federações para regulamentar essa parte também de campeonatos, né? Não é mais aquela coisa avulsa de eu estar aqui e chegar alguém de outra arte marcial e me desafiar e eu ir lá e cair na porrada com o cara. Então, assim, hoje nós temos nossas competições, então tem regras, o jiu-jitsu tem a questão tanto da imobilização, finalização, pontuação, é uma coisa ali bem organizada mesmo. A gente observa que quem pratica o judô, ele tem um processo mais lento de aprendizado. E o jiu-jitsu, a gente percebe que em pouco 6 meses já o cara tá... Não é assim não. É tudo, tem dificuldade de aprendizado. Em tudo tem sua dificuldade. Mas diferente, assim, comparando um com o outro. Eu só tô fazendo uma comparação, assim. Não. Você acha que se tu pega um mestre de judô, você garante ou não? Nós tenta, né? Porque assim, essa questão da arte marcial é uma coisa bem relativa, assim, independente do jiu-jitsu, do judô ou qualquer uma outra arte marcial, existem pessoas que já nascem com aquele dom. Uhum. Entendeu? Tipo, hoje no jiu-jitsu nós temos grandes nomes, nós temos o Mika Galvão, nós temos o Diego, que é o conhecido, mais conhecido como Baby Shark. Nós temos o André Galvão. Esse pessoal, eles são assim... Você vendo as lutas deles, você vê assim que eles... É uma coisa sobre-humana. Não é... Você olha assim e diz, pô, esse cara não é humano. Então, assim, aí... Existem pessoas que nascem com aquele dom. Ah, tá. Eu ia falar que não é humano, você é uma pessoa que trabalha no subsolo, depois tem que treinar também. Você nunca ouviu falar assim, você é dos Vingadores ou... Não, eu sou uma pessoa comum mesmo. Mas como você concilia você nos treinamentos e ainda tem a questão de trabalhar no subsolo? Tem que acostumar, né? Assim, como já fazem 19 anos que eu pratico, né? O jiu-jitsu, então eu meio que já me adaptei a esse tipo de rotina, né? Que na época que eu comecei com 23 anos, queria ter começado bem mais novo, né? Mas não tive a oportunidade, então já iniciei ali com 23 anos, bem jovem, naquela época tinha disposição, então para mim, tanto fazia passar uma noite inteira trabalhando e no outro dia... o dia inteiro treinando, lutando. Você acha assim que quando você começou a praticar o esporte, você percebeu que houve uma mudança como pessoa? Você acha que te mudou um pouco ou você já era uma pessoa tranquila? Não. Vamos dizer que eu era meio trabalhoso. Não vou mentir para agradar ninguém. Assim, eu não era trabalhoso de estar na rua procurando confusão e tal, mas assim... Eu era bem mais explosivo. Falando do estopim curto. Eu não aguentava muito desaforo, não. Não vou mentir, mas assim, nunca cheguei a partir para agressão. Mas tipo de xingar, verbalizar. Da vontade. A vontade de beber o sangue de um era grande, mas... infelizmente a lei não deixava, né? Eu consegui... Pelo menos até conhecer o jiu-jitsu ainda consegui, como é que se diz? Esse autocontrole, você conseguiu adquirir, assim, essa pessoa que você era, que você falou, estupim curto, você acha que o jiu-jitsu ou artes marciais,
ela consegue manter esse autocontrole? Não? Sim, sim. Que é uma coisa que a gente também preza e ensina no tatame. Porque, tipo, a gente... basicamente, a primeira coisa que você aprende quando você pisa no tatame é o autocontrole. Porque você é exposto a situações, no caso a gente, do combate, que você tem que ter calma. Você tem que parar, você tem que pensar, por mais que você esteja ali tomando sufoco. No caso, um campeonato, eu estou ali perdendo. Já aconteceu, eu sempre conto minhas histórias para... A gente tem alguns momentos de conversa com os alunos no tatame. Então, eu sempre gosto de contar esse tipo de história para servir de exemplo. Mas eu já tive de estar perdendo uma luta, tá ali num campeonato, tá perdendo uma luta lá numa final, e em 30 segundos eu ganhar a luta. Então, assim, porque eu tive a calma, né? Até um certo momento ali, o meu adversário estava superior a mim. Então, eu coloquei a cabeça no lugar, respirei e fui ali tentando até que consegui reverter o jogo, e em 30 segundos eu fui campeão. Nas suas competições, assim, você teve várias competições? Ou quais foi a sua competição mais importante? Competição mais importante, assim, a que eu considero para mim hoje... Porque tem os níveis, né? Você faz os regionais, estadual... nacional? Tem essas competições? Isso, assim, né? Tem sim. Tem municipal, estadual, nacional, mundial. Não é? Assim, eu ainda não cheguei a disputar nenhuma a nível mundial. Mas nacional, sim, eu já disputei alguns brasileiros. Né? Estadual nem se fala. Eu acho que até hoje eu devo ter, acho que na faixa de uns 300, participar de acho que mais de 300 campeonatos. Nossa, e muitas derrotas também? Principalmente, né? Mas assim, a derrota, a gente nunca perde. A gente sempre aprende. Que tem aquela história, né? Principalmente em artes marciais, né? Uma das vezes uma derrota vale mais do que uma vitória. Isso, sim, com certeza. Já passou por algum momento assim que você teve bastante dificuldade numa luta? Sim, qual foi o momento mais difícil que você achou que ia dar certo e não deu? Frustrações? Não, essa questão de frustração eu particularmente nunca tive. Como a gente estava falando há pouco, eu quando iniciei o jiu-jitsu, então a gente já vai se preparando psicologicamente. E assim como eu comecei já na idade madura, comecei um pouco mais maduro, então eu não tive essa dificuldade. Mas a gente vê que tem muita gente, quando começa bem novo, ali não tem tanta maturidade, que passa por certas frustrações. Tem gente que inicia ali e porque vê que ele acha que não está evoluindo, porque vê algum outro parceiro de treino ali que iniciou junto, se graduar primeiro de que ele, aí termina se frustrando, abandona. Eu vi que você também pratica o Muay Thai, né? Muay Thai. Muay Thai. Isso. Você tá querendo participar de MMA ou não? Não tem mais idade para isso, não. Não, porque geralmente MMA é uma junção, né? De várias artes marciais, né? O MMA é uma junção de várias artes marciais. Já o Muay Thai não. O Muay Thai é a luta de pancada mesmo. Qual que é o mais puxado dos dois, você acha? Assim? É o Muay Thai. Assim, a parte física. Né? A parte de combate também. O Muay Thai ele é bem agressivo. Mas você começou a se familiarizar com esse estilo, por quê? Ela não é tão conhecida, né? Porque assim, lá na nossa academia matriz, hoje em dia nós temos o jiu-jitsu, que é o carro-chefe, foi o que iniciou tudo. Nós temos o Muay Thai e também temos o Karatê. E o Muay Thai também foi através dos meus professores, né? Do Alisson. O Alisson e o Emerson, na realidade. O Anderson ele sempre foi mais voltado para o jiu-jitsu mesmo. Aí tem os outros dois irmãos dele, que é o Alisson e o Emerson, que eles, além do jiu-jitsu, eles também migraram para o Muay Thai. Então, assim,
o Muay Thai, na realidade, eu iniciei mais para a parte de condicionamento físico, né? Porque às vezes eu tinha que melhorar como a gente chama, o fôlego, né? Como a gente chama no tatame, eu tinha que dar uma melhorada mais no meu gás, porque tem certas faixas que você tem que ter uma disposição ali imensa, né? Se brincar, sobre-humana, não é? Então, assim, eu tinha que melhorar meu condicionamento físico, eu tinha que melhorar meu gás, né? Então, assim, a parte de aquecimento, a parte ali técnica do Muay Thai me ajudou muito nisso. Perca de peso, às vezes estava um pouquinho ali acima do peso, queria lutar estava numa categoria acima da minha. Aí eu queria voltar para a minha categoria e tinha pouco tempo para perder peso. Essa questão de trabalho também, de família, né? Como eu trabalhei um tempo também, além da operação de máquina, da mineração, eu também trabalhei 12 anos com telecomunicação. Né? Então, já fiz algumas coisas na vida, né? Trabalhei 12 anos com telecomunicação. Participando de duas lutas, não são tão diferentes, mas tem golpes diferentes. Quando você está numa luta, vamos falar no jiu-jitsu, você não esquece e aplica um golpe da outra luta? Não, porque o Muay Thai é a parte de soco e chute. Então, mas de repente você tá no jiu-jitsu. Não, o jiu-jitsu ali é outra coisa, é kimono, é estrangulamento. Tem a parte de estrangulamento, né? Mas é normal. Por exemplo, você tá hoje no jiu-jitsu, é faixa preta, já tem um conhecimento, já é instrutor. Caso você queira, vamos supor, inserir mais uma luta, assim, o judô, por exemplo. Os golpes é um pouco meio parecido, né? O judô já é Você consegue, por exemplo, uma graduação mais rápida no judô? Ou tem que passar aquele processo de tempo? Não, tem que passar por todo o processo também. De tempo ali, de treinamento? Qualquer arte, ela é iniciada pela faixa branca. Então, na verdade, você, por exemplo, vai praticar jiu-jitsu. É por tempo de treinamento ou pro desenvolvimento da pessoa? Por exemplo, você pode ser mais lento por exemplo, em aprender os golpes, mas se você tiver aquele tempo, você vai graduando? Como que funciona? A graduação ela funciona assim. Ela tem o tempo, existe o tempo mínimo dela e você também vai pela questão do seu desenvolvimento, né? Não é porque, tipo assim, eu atingi o meu tempo mínimo que o meu professor é obrigado a me graduar. Por exemplo, vocês têm faixa amarela também? Sim, tem. Então, por exemplo, tem faixa amarela que vai lutar contra o amarelo e luta melhor, no caso, né? Isso. Ele tem as duas, tem faixa amarela, mas não tem... Poderia estar com a graduação melhor, né? Tem. Não tem uma reclassificação. Fala assim, você vai reclassificá-lo porque você está lutando bem. Não. Mas assim, mesmo por mais que como eu falei daquela questão de você ter o dom, mas tem que respeitar o tempo. Pelo menos o tempo mínimo. Se você tem o dom, se você desenvolve ali, se você pega aquela técnica ali e leva ela ao limite, às vezes até ultrapassa, mas você tem que estar ali naquela faixa até completar o tempo mínimo. E quais são os seus projetos, né? Todo mundo que entra, né? Você tem um segmento, já está na faixa preta, você pretende, né? Já é instrutor, mas quais são os seus projetos nessas duas lutas? Meus primeiros projetos é nunca parar, né? Vou lutar aí até onde eu puder, até onde o corpo aguentar. Com a bengalinha cutucando. Lutar aí até onde o corpo aguentar, né? Porque assim, a parte do Muay Thai eu uso mais para, como eu falei, para a parte de condicionamento físico. Hoje eu já sou graduado a professor também no Muay Thai. Né? Então, assim, a questão do Muay Thai é mais para difundir mesmo a arte, para ensinar autocontrole. Questão do Muay Thai, como eu sempre falo nas minhas aulas também, a questão do Muay Thai hoje, eu tive
essa ideia de trazer a parte do Muay Thai para dentro da Iauara também, pela questão de esse índice de violência contra a mulher, né? Então, assim, nós tivemos alguns casos ano passado, eu acho que um que repercutiu bastante, inclusive infelizmente foi lá no meu estado, foi lá em Natal, na capital, a questão do cara que desferiu 61 socos, né? Ele praticamente esfacelou o rosto da namorada dele, sabe-se lá, a questão de ciúme, ou se tinha usado droga, ninguém sabe, existem várias versões, não é? Então, assim, o Muay Thai hoje em dia, eu uso ele tanto para a parte física, como também para essa parte de defesa pessoal. Porque, como a gente sempre fala, é melhor você saber e não utilizar do que você precisar utilizar e não saber. Isso é interessante, então, né? O Muay Thai é mais pela essa parte aí. E o Jiu-Jitsu não, o Jiu-Jitsu é competitivo mesmo. Desde o início, eu sempre competi da faixa branca, acho que com 4, 5 meses de treino, eu já participei da minha primeira competição de Jiu-Jitsu e de lá pra cá não parei mais. A questão do Jiu-Jitsu é competição mesmo. Eu, além de professor, eu sou um atleta de competição. Aí já o Muay Thai não. O Muay Thai é para essa parte física e para essa parte de defesa pessoal. O Jiu-Jitsu é por categoria de peso? Isso. Você é peso pena, então? Não. Não. Eu tô uma categoria acima da minha ainda. Tem? O Jiu-Jitsu ele é dividido primeiramente pela faixa. Né? Cada cor de faixa luta com sua própria cor e vem as categorias de peso. E idade também, né? Começa ali mirim, pré-mirim, infantil, juvenil, adulto, master. Aí o master tem várias categorias. Hoje eu me encaixo ali no master 3, né? Aquele pessoal que já está começando a olhar para a bengala. Bengala. Hoje minha categoria é o master 3. E quem pode praticar jiu-jitsu? Gordinho, magro ou tem que ter estatura? Não. É só ter vontade. Então, um gordinho que nem eu assim, quiser iniciar, inicia. Eu inicia tranquilo. Né? A gente lhe deixa até com 60 quilos se precisar. Não fala assim, tu vai só serve para sumô. Não. Não, hoje hoje aqueles atletas de alto rendimento, né, que eu citei, não os mais novos, mas alguns mais antigos, eles iniciaram no jiu-jitsu justamente pelo fato de peso, né? De ser ali uma pessoa sedentária, aí às vezes tem um colega de escola, um amigo que pratica, cara, bora lá. O cara vai lá, inicia, gosta, acaba perdendo peso, além de tomar gosto pela coisa, acaba também perdendo peso e tem grandes exemplos. Hoje tem uma grande lutadora, a Gabi Garcia. A Gabi Garcia, ela iniciou no jiu-jitsu por causa de peso. A Gabi Garcia, se eu não estou enganado, ela tem de 1,90m a 2 metros de altura. Aqui tem umas brasileiras, né, no MMA aí que dão uns golpes de jiu-jitsu. Então, assim, eu sempre, para as mulheres, eu sempre gosto de usar a Gabi Garcia, que não conheço ela pessoalmente, né, mas a gente que é da luta, a gente acompanha o pessoal que está no auge, né? Aquele pessoal que se destaca. A Gabi Garcia, se eu não estou enganado, a Gabi Garcia chegou a pesar 140, 150 quilos. Já tá na partinha pro sumô mesmo, né? Aí iniciou ali e foi. A Gabi Garcia é uma das faixas pretas em destaque hoje. Né? Então, assim, e hoje é uma pessoa que tem assim um corpo escultural. Você falou que é instrutor e parece fazendo uma parceria com a Academia Iauara. É confederado? Como é que é o jiu-jitsu hoje aqui na nossa região, aqui no Aripuanã? Sim. Como que está a questão de documento? Qualquer aluno pode participar, ele já vai competir? Como é que é? Sim, essa parte de documentação existe as federações, né? Tanto a Academia Iauara hoje, em dezembro, nós conseguimos
Nós conseguimos a parte de federação da academia, né? Hoje a Academia Iauara, ela está afiliada à Federação do Mato Grosso, não é? Nossos atletas são filiados também a essa federação. E eu e o Sensei Rubens, nós somos filiados a... que hoje é considerado o órgão maior do jiu-jitsu, a federação maior do jiu-jitsu, que ela é tanto brasileira como internacional, que é a CBJJ, né, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e a IBJJ, que é a International Brazilian Jiu-Jitsu. Né? Nós hoje somos federados a ela. Não conseguimos a parte de federação da academia ainda, porque quando eu iniciei o projeto com o Sensei Rubens, eu era faixa marrom. Né? Então, assim, o faixa marrom, ele já é ali o nível de instrutor. Hoje minha faixa já é nível professor. Né? Então, assim, pela regra da federação, quando eu cheguei à minha faixa marrom, que eu me federei à CBJJ, então eu tenho um prazo ali de 2 anos que eu fico num cadastro provisório. Né? Faz 1 ano agora, e 2027 completa os 2 anos. Aí eu entro para o cadastro definitivo. Quando eu passar ao cadastro definitivo, aí eu posso ser federado pela CBJJ, assim, diplomado, na realidade, que federado eu sou. Né? Eu faço parte da CBJJ hoje. Então, quando eu sair do meu for para o meu cadastro definitivo, então eu, como faixa preta, eu posso incluir a Academia Iauara na ela vai ser uma academia também federada, assim, falando na parte de academia. De atleta não, atleta, qualquer faixa eu posso ir lá, desde que um faixa preta autorize, né? Você vai lá, você entra, faz seu cadastro, fala com a academia, fala com o professor. Aí um exemplo, se eu já tivesse no meu cadastro definitivo, aí o pessoal entraria lá, faria a inscrição, aí eles enviam um e-mail para mim comprovar a veracidade daquele atleta, daquela faixa, daquela pessoa. Interessante. Né? A faixa, no caso, qual que é o limite? Tem a preta? Qual que é? Não. O jiu-jitsu, o topo, digamos ali, é a faixa vermelha 10º grau. São os dan que fala, né? Não, no jiu-jitsu a gente chama grau. É grau. No jiu-jitsu a gente chama grau, que são essa... que na verdade o pessoal do jiu-jitsu... a faixa preta do jiu-jitsu, ela tem essa ponteira vermelha. Aqui são os aparadores, o grau é como se fosse um aparador desse. Vai colocando aqui. E assim, também para isso, não é porque eu cheguei na faixa preta também que eu vou... Para isso tem... Um período. Aí depois você vai... A faixa vermelha 10º grau, o 10º grau da faixa vermelha hoje, ela só é concedida aos Gracie. Né? Só o pessoal da família Gracie que chega ao 10º grau, que ali já não tem... Já chegou ao topo da faixa. Mas o pessoal, nós somos... pessoas normais, né? Então a gente vai até a faixa vermelha 9º grau, né? Eu peguei a preta agora, foi dezembro de 2025. Aí eu fico 3 anos na faixa preta. Aí daqui a 3 anos, aí eu já faço meu exame para receber o 1º grau. Aí 1º, 2º e 3º grau são a cada 3 anos. Esse exame que você fala só para os leigos, eu também, né? Sou leigo, para entender, é feito como se fosse os kata do karatê? Ou como é que é? Não é uma luta? Não, assim, tem... Ou é o teórico também? Na realidade, o prático. Prático. Né? Então... Você estuda primeiro, faz a prova? Não, o que é avaliado é justamente a minha técnica. Né? Então, assim, tem o mestre Anderson, geralmente, é quem faz essa avaliação com a gente, né? Como se fosse um treino normal. Só que eu chego lá na academia, quem vai puxar o treino sou eu. Então, eu faço a parte física, a parte de aquecimento, aí vou para a parte prática,
Né? No caso, a teoria, eu vou puxar, vou mostrar certos golpes ali. Aí, tipo, tem uma banca lá para te avaliar? Ou uma pessoa só? Não, geralmente é uma pessoa só. No jiu-jitsu, geralmente Com um grau maior que é o seu que vai te avaliar. Um grau maior, um grau superior a mim tem que me avaliar. No caso da gente é o mestre Anderson, que ele é faixa preta 4º grau. Para a pessoa, para criança ou para adolescente hoje, para a pessoa que está acompanhando aqui o podcast, que tenha vontade de participar, qual é o conselho que você daria? Como que faz para participar? Como que está hoje? Já está com alguns alunos? Como é que está? Você fala Aripuanã? Aripuanã, Aripuanã hoje, quando nós iniciamos o projeto, eu juntamente com o Sensei Rubens, a princípio foi só para os próprios judocas da academia. Porque, assim, todas as artes marciais hoje em dia vão se adaptando. O judô é mais a parte de queda, né, ali de projeção, mas existe a parte de chão também no judô. E o jiu-jitsu agrega isso. Né? Então quer dizer que uma pessoa que pratica judô, já está competindo, e ele começar a fazer jiu-jitsu, vai ajudar um pouco ele lá na... Sim, vai ajudar na parte de chão. Principalmente na parte de chão. Né? Que é basicamente a função do jiu-jitsu. Então, a gente iniciou esse projeto a princípio só com os próprios judocas, né? Que é assim... procurei o Sensei Rubens, né? Lá como só era judô, então assim, eu iniciei com ele no judô, né? Além do jiu-jitsu e do Muay Thai, eu também pratico judô, eu também sou graduado em judô hoje, sou faixa laranja de judô. Viu? MMA que você tá... Não tenho mais idade para isso, não. Eu sou faixa laranja de judô, então assim... Durante o Randori, né, que é o combate, é a parte que a gente vai colocar em prática ali o que a gente viu na aula. Então, durante o Randori, eu fui vendo o que era que... vamos dizer assim... As falhas. Não vou dizer falhas, vou dizer as brechas que tinha para melhorar a parte do judô do pessoal, melhorar a parte de chão do pessoal do judô. Entendeu? Porque o judô hoje, ele... Como é que eu posso explicar assim? O judô, vamos supor, eu projeto meu adversário ao solo. Então, existe a forma que ele vai cair. Se eu projetar e ele cair com as costas no chão, a luta ali já é encerrada. É chamado o Ippon. Ippon Soinag, né? É o Ippon. É chamado Ippon. Ali a luta já... finalizou. E existem as outras formas, tipo, se eu cair meio de lado, ou se der a ideia de uma projeção, aí tem o Azari, tem o Yuko, né, que são pontuações. E assim, tem a parte de mobilização. Vamos supor, eu projetei meu adversário ao solo, mas não consegui o Ippon. Mas fui ali e imobilizei ele de alguma forma, coloquei as costas dele chapadas no chão e segurei, imobilizei. Então ali o árbitro vai contar 20 segundos. Se o adversário não conseguir sair daquela posição ou não conseguir tirar as costas do chão, então ganha o Ippon por imobilização. Né? Aí assim, tem essa questão dos 20 segundos. E hoje em dia, como o judô, como tem muito praticante muito lutador de judô que também pratica o jiu-jitsu e usa essa parte de solo, então hoje eles já estão, se a luta estiver desenvolvendo ali no solo, aí o juiz já deixa mais um tempo, né? Porque o judô também tem a parte de chave de braço. Nas competições, você já leva o codinome xerife ou não, só Rômulo mesmo? Não, no jiu-jitsu, na realidade, antes de xerife, eu era conhecido, eu sou conhecido, né? Ninguém lá, até o pessoal lá da minha academia acha estranho, né? Eu chego lá e diz, não, né? Aqui você não é xerife, não, você é xerife lá. Aqui eu sou conhecido, no caso, lá na minha região, eu sou conhecido como espartano.
Mas também é um pesado, né? Então, que é bom de luta. Eu já tive o privilégio de assistir uma aula de jiu-jitsu. Eu vi que o negócio que é pegado. Aí, agora eu vi você falando que não tirava a barba de jeito nenhum. Será que esse era o motivo daquele negócio de encostar a cara assim, ficar agarradinho? E com medo de rolar um sentimento, assim? Não rola não, né? Não. Ali é só questão de luta mesmo. Não, mas essa questão de barba é pessoal mesmo. Tá bom. A mulher que não deixa tu tirar, vai. Bom, xerife, quero aqui agradecer você por ter passado um pouquinho, né? A gente sabe que é bastante amplo. A gente tá falando um pouquinho dessa sua trajetória de vida. E agradecer, né? Você que veio para cá à procura de serviço, está adaptado, tá trabalhando lá no chão a 600 metros. Era 600. É jumbo que você trabalha ou não? O equipamento? Não, eu opero vários equipamentos, na realidade. Essa parte de equipamento de percussão eu não tive acesso ainda, né? Não tive a oportunidade. Mas lá embaixo não dá pra ouvir um forrozinho, alguma coisa lá? Não, é direto só trabalhar mesmo lá? Não, não pode escutar não, porque a gente se comunica via rádio também, então tem que tá prestando atenção ali, não pode ter nada de som não. Na realidade, a gente não pode, no subsolo a gente não pode ter nada de distração, né? É a questão da parte de segurança. Então a gente, como trabalha com questão de perfuração, desenvolvimento, então a gente tem que prestar atenção em fragmento de rocha, nos próprios materiais utilizados lá, né, que é chamado o atirantamento, que é uma parte de contenção feita na rocha, que fica uma ponta de metal de mais ou menos uns 10 centímetros para fora, né? A gente tem que estar de olho nisso aí, tanto para não se machucar, como também para não danificar o equipamento, né? Acabar esbarrando ali, danificando o equipamento. Então, questão no subsolo, a gente tem que ter, acho que, umas 10 vezes mais atenção do que na própria, né? Do que na própria superfície. Existe um protocolo também. Existe também o protocolo que a gente tem que seguir, né? A empresa dita as normas. Quando a gente entra, a gente é ciente de tudo, a gente assina o contrato. Né? E lá no contrato diz que a empresa disponibiliza o EPI e eu sou obrigado a fazer o uso dele, não é? De seguir as normas de segurança, as normas da empresa, isso tudo aí é tudo em contrato. Já adaptou? Tá gostando? Tudo tranquilo lá com o serviço? Já tô 4 anos não tiver me adaptado. Mas tá bom então. Valeu, xerife, muito obrigado. Agradecendo a você. Então, uma pessoa que quiser praticar jiu-jitsu, hoje Ariponã tem academia. Isso. Você é o instrutor. Isso. E tá de portas abertas. Com certeza. Todo mundo. Só chega ali na Avenida Padre Ezequiel Ramin. Isso. Academia e Auara. Academia e Auara. Só chegar lá, procurar a gente. E o xerife tá lá. Segunda, quarta e sexta nós estamos lá, né? Às vezes eu não estou presente, porque como essa questão do trabalho, lá eu trabalho por turno, então tem alguns turnos que caem no horário do treino. Para esse ano, tem competição? Vai tentar levar algum? Sim. Nós estamos vendo a possibilidade aí já no mês de março. Vai ter a primeira etapa do campeonato estadual, né, que vai ser lá em Cuiabá. Esse ano vai ter uma etapa do brasileiro, da CBJJE, né, também, que é outra federação, é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, né? Eles vão trazer, acho que, se eu não estou enganado, é a primeira vez que eles estão trazendo para o Mato Grosso uma etapa do Campeonato Brasileiro deles. E a gente tá na batalha aí para ver... Se traz uma medalha. Primeiro para ver se consegue ir, né? Porque assim, o jiu-jitsu, não só o jiu-jitsu, qualquer uma arte marcial, o custo para você participar de uma competição é muito alto, não é? Então assim, vem questão de inscrição, vem questão de transporte, hospedagem, alimentação, vem toda essa parte aí, né? Então, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade ali, a questão financeira, né? Para conseguir sair, mas
a gente tenta. E... É isso aí, gente. Falamos aqui com o xerife, lutador de jiu-jitsu, instrutor também. Agradecendo aí pela presença, agradecendo a Claudemíria. E a gente volta na próxima oportunidade com mais um Pode Contar Tudo. Um abraço, um beijo do Zé. Valeu, gente. Até.